Boa noite, meus irmãos. Senhor, por meio da sua maravilhosa graça, continue sustentando, fortalecendo as nossas vidas. Gostaria de meditar com os irmãos hoje na palavra do Senhor e nesse momento seria no Evangelho de João, capítulo 11, onde trata da ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, capítulo 11. Mas antes nós vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele a iluminação, a direção do Deus Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nosso amado, glorioso Pai, queremos Te louvar por Cristo, nosso Senhor e Salvador, pelo Deus Espírito que em nós habita. Queremos Te louvar, Pai, por nossa família, nossa igreja, nosso país. Queremos suplicar ao Senhor a graça, pedir ao Senhor a cada dia força e que a cada instante o Senhor nos dê compreensão da Tua vontade. Aproveitamos esse momento para confessar ao Senhor os nossos pecados, suplicar o Teu perdão em Cristo Jesus. Clamamos pela iluminação do Deus Espírito, porque haveremos de estudar a Tua palavra. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. É um texto um pouco longo, o relato da ressurreição de Lázaro, que é o título dado por João Ferreira de Almeida, e eu gostaria de ler com os irmãos alguns versículos aqui desse capítulo. Nos diz o versículo 1 a seguir: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Nós temos nesses versículos, ou em todo o capítulo 11, várias informações muito importantes. A primeira aqui é o local onde eles residiam, Betânia, e que eles eram irmãos, Lázaro, Marta e Maria. No versículo 2, João menciona para nós quem é essa Maria, o que ela fez há alguns períodos atrás. Mas agora, no versículo de número 3, elas mandam o recado para o Senhor, porque no versículo 1 nós temos a informação: estava enfermo Lázaro. Lázaro está enfermo. E elas mandam a Jesus um comunicado. O comunicado está no final do versículo 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quando o Senhor Jesus Cristo recebeu o recado, ele profere algumas palavras. É lógico que as irmãs Marta e Maria imaginavam, juntamente com os discípulos, que o Senhor, ao ouvir o recado, por ser alguém amado por ele, alguém que solicitou ajuda, ele se dispusesse a ir imediatamente, o que não aconteceu. Nos diz o versículo de número 4, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Veja que o Senhor Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte. E nós sabemos, conforme o texto, que Lázaro veio a morrer.
Não é que Cristo disse que Lázaro não ia morrer, como nós vamos ver no decorrer do texto. O Senhor deixou bem claro que Lázaro haveria morrer. Porém, o propósito de tudo isso que está acontecendo na vida de Lázaro, ele deixa bem claro que isso é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E daqui a alguns instantes nós vamos compreender melhor isso. Mas há uma informação também importante nesse texto. O texto vai deixar bem claro que Lázaro, bem como suas irmãs, eram amados por Cristo. No versículo de número 3, o recado enviado é: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. No versículo de número 5, nós temos: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando a gente chega no versículo de número 36, então disseram os judeus. Esse então é resultado daquilo que aconteceu no versículo anterior. Jesus chorou. Os judeus que ali estavam, acompanhando as irmãs enlutadas, eles chegaram a essa constatação: vede quanto o amava. Então, essa informação ela é importante porque ela aparece 3 vezes no texto. O Senhor Jesus amava a Lázaro, amava a Marta, amava a Maria. No versículo 3, no versículo 36, a ênfase é a Lázaro, que estava doente e agora morto. Mas também no versículo de número 5, a gente tem a informação que Jesus amava os 3. E isso é importante para nós, porque em nossos dias existem pessoas, líderes evangélicos, trazendo a nós o falso ensinamento de que, ao sermos amados por Deus, ou por sermos amados por Deus, nós estamos imunes ou isentos às mazelas desta vida. Porém, aqui nós temos a informação de que Lázaro era amado pelo Senhor, mas Lázaro não esteve imune, isento à enfermidade que veio culminar na sua morte e posterior ressurreição. Então, meus irmãos, a prova que nós temos que Deus nos ama é o fato de ter Cristo morrido naquela cruz em nosso lugar. Não a isenção de problemas, de enfermidades, de aflições, de tribulações nesta vida. Todos nós, à semelhança daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que transgridem os mandamentos, os preceitos de Deus, todos nós estamos sujeitos às mazelas desta vida. A outra informação que o texto aqui vai nos trazer era a convicção delas. E essa convicção ela se desdobra em 2 partes. Veja que elas vão dizer a Cristo, quando Cristo chega até o local, elas vão dizer a Cristo isso. Versículo de número 21, Marta. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A convicção delas é que, se Cristo tivesse ali, Cristo poderia intervir naquela situação e Lázaro não morreria. A outra convicção delas está aqui quanto à ressurreição. A ressurreição que acontecerá no último dia. Porque no versículo 23, o Senhor Jesus declara: teu irmão há de ressurgir. E agora Marta evidencia a sua segunda convicção, que está aí no versículo de número 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então,
Cristo está falando da ressurreição que vai acontecer naquele dia, mas dentro dela a convicção quanto à ressurreição no último dia, e isso é importante. Essa convicção quanto à ressurreição do último dia é muito importante. Por quê? Porque isso influencia diretamente na maneira que nós vivemos aqui. A maneira que nós vivemos, crendo na ressurreição do último dia, afeta muito o nosso procedimento. Porque nós sabemos que haveremos de prestar contas a Deus de tudo aquilo que falarmos, de tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que pensarmos, porque Deus já estabeleceu esse dia em que nós haveremos de prestar contas, e a ressurreição do último dia envolve todas as pessoas, desde Abel, que foi o primeiro a óbito, àquele último que virá a falecer, que a Bíblia não nos diz quem é e nós não sabemos. Então ela cria nisso. Se Jesus estivesse ali, conforme ela deixa bem claro no versículo 21, Lázaro não teria morrido. Ela também crê na ressurreição do último dia. Quanto à primeira convicção, ela é questionável. Cristo não precisava estar fisicamente ali para que a cura acontecesse. Cristo curou pessoas apenas com a sua palavra e a cura acontecia. Não necessariamente ele estava presente. Mas aí, o que nós podemos ver é que Cristo vai enfatizar quanto à doutrina da ressurreição. Versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E ela respondeu, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí ela se retira e vai chamar Maria, sua irmã. E Maria ouve da parte de Marta isso, o mestre chegou e te chama. Ela vai ter com Jesus. E quando ela vai ter com Jesus, ela vai proferir a ele as mesmas palavras que Marta. Versículo de número 32, parte B. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, ela também acreditava como a sua irmã. Se Cristo estivesse ali, o irmão não teria morrido. Só que nesse momento ela chora. E o Senhor Jesus vai fazer uma pergunta que está no versículo 34. Onde o sepultastes? Ela então diz, Senhor, vem e vê. Naquele momento, o Senhor Jesus Cristo chora. É isso que nós temos no versículo 35. Jesus chorou. Então, os judeus vão dizer, vede quanto o amava. Porém, alguns começaram a questionar acerca do poder de Cristo. Quando no versículo 37 disseram, mas alguns objetaram, não podia ele, que abrir os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Veja, ele abriu os olhos ao cego. Será que ele não poderia fazer com que esse não morresse? Eles não tinham noção do que Cristo estava a fazer. Mas não somente eles, as irmãs Marta e Maria também não. Mas não somente eles, também os discípulos não tinham ideia do que Cristo estava por fazer. Porque os discípulos aqui vão perguntar a Cristo. E isso está aí no versículo de número 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono.
Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha, Cristo está deixando bem claro que Lázaro morreu e que por causa dos discípulos foi bom que lá não estivesse, para que aquilo que vai acontecer, porque está no versículo 15, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Cristo se alegrava por não estar ali por causa dos discípulos, porque aquilo que vai acontecer com Lázaro, o falecido Lázaro, vai levar os discípulos a crer. Por isso, tanto as irmãs de Lázaro, como os discípulos, como aqueles judeus que estavam ali chorando a morte de Lázaro, eles não entenderam o que Cristo estava por fazer. E naquele momento em que Cristo está dialogando com Marta e Maria, no versículo de número 39, em que Cristo manda aqui tirar a pedra, ela então começa a duvidar. No versículo 39, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. O que nós podemos aqui aplicar às nossas vidas? E isso é muito importante para nós, o relato da ressurreição de Lázaro. O primeiro, nós já havíamos mencionado: Deus te ama. E a prova que você tem que Deus te ama não é a ausência de problemas, não é a ausência de enfermidades, não é a ausência de aflições, não é a ausência de angústias. Deus te ama porque Ele enviou Cristo para morrer na cruz em seu lugar. Por isso que no Evangelho, ou na carta de Paulo aos Romanos, nós temos isso. Também temos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em Romanos 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova que Deus te ama é que Ele enviou Cristo para morrer em seu lugar. Segundo, o Senhor Jesus Cristo nos deixa uma lição muito importante. Ele fazia tudo para a glória de Deus. Quando o nosso irmão Lucas Monso, naquele projeto em que estão trazendo a nós o breve catecismo, que foi elaborado em pergunta e resposta, ou perguntas e respostas, lá a primeira pergunta traz: qual é o fim principal do homem? Ele diz: glorificar a Deus e gozar da sua companhia para sempre. Meus irmãos, Cristo aqui esteve, aqui viveu, e tudo que ele fez, ele visava a glória de Deus. Por isso que aqui no capítulo 11 de João, no versículo de número 4, ele deixa bem claro: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Tudo que Cristo fez tinha como propósito isso:
glorificar a Deus. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, onde havia uma divergência quanto à comida de carne sacrificada a ídolos, Paulo traz um ponto importante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa existência. A semelhança de Cristo, nós devemos nos preocupar em fazer tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para o nosso reconhecimento, não é para o aplauso, para recebermos o aplauso das pessoas, não. Fazer tudo para a glória de Deus. Cristo haveria posteriormente de ressuscitar a Lázaro, e ele deixa bem claro: vou fazer isso para a glória de Deus. Quando você vai ao gasofilácio depositar seu dízimo e oferta, você faz isso para a glória de Deus. Quando você canta para a glória de Deus. Quando você utiliza os dons, os talentos que Deus te concedeu, você faz para a glória de Deus. Quando você vai ao trabalho e lá você se esmera, se esforça para fazer o melhor, você faz para a glória de Deus. Quando você, no matrimônio, se relaciona com o seu cônjuge, você está preocupado com a glória de Deus. Quando você, no seu relacionamento com os filhos, você está preocupado com a glória de Deus. Quando você se relaciona com seus pais, há uma preocupação em glorificar a Deus. Quando você lida com todas as áreas que envolvem a sua vida, você tem essa preocupação em glorificar a Deus. Cristo estava preocupado em glorificar a Deus, em especial com aquilo que iria acontecer na vida de Lázaro, que seria ressuscitado. Fazer tudo para a glória de Deus. Terceiro, nós precisamos compreender isso acerca da oração. Deus sempre nos ouve quando a nossa oração está de acordo com a vontade. Cristo vai orar. Depois de ouvir o desabafo de Marta, dizendo: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, que não entendeu que Cristo haveria de ressuscitar a Lázaro, ela pensava que a ressurreição era no último dia. Depois de ouvir Maria falando a mesma coisa: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Cristo então vai orar ao Pai. É interessante isso. A situação é de choro, visto que o próprio Jesus Cristo chorou. As pessoas que estavam ali estão questionando: ele que curou o cego, que deu vista ao cego, porventura ele não poderia ter agido e não ter deixado morrer? Cristo agora vai orar a Deus. E ao orar a Deus, ou antes de orar a Deus, quando ele dá a ordem de tirar a pedra, Marta vai dizer: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Havia uma crença naqueles dias de que o espírito do morto, a alma do morto, ficava ali, rondando o corpo, passeando por ali durante 3 dias, e poderia acontecer que ao final do 3º dia ele ressuscitava. O Senhor Jesus Cristo vai agir contra aquela crença, mostrando que aquilo nada mais é do que uma crença falida, errada. E ao 4º dia ele vai ressuscitar a Lázaro. Mas antes ele ora ao Pai. E ele vai orar ao Pai conforme o versículo 41. Pai, graças te dou porque me ouviste. Deus sempre ouviu o Filho.
Porque o filho vai dizer no versículo 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Deus sempre ouviu o filho, desde que aquilo que o filho pediu esteve de acordo com a vontade de Deus. Deus também sempre te ouve, meu irmão. Deus sempre te responde, minha irmã. Porém, quando a sua oração não está de acordo com a vontade de Deus, Deus não te ouve. As nossas orações, as orações de Cristo só são ouvidas quando estão de acordo com a vontade do Pai. Esse mesmo Cristo que tem consciência que Deus o ouve, que Deus sempre o ouviu, foi o mesmo Cristo que estava no Getsemane orando: Pai, se possível, passe de mim este cálice, e o Pai não respondeu, porque aquela oração não estava de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes nós oramos, como Tiago diz, e Deus não nos responde porque pedimos mal, pedimos para nos esbanjarmos em nossos prazeres. Quantas vezes falamos com Deus, clamamos a Deus e Deus não nos atende? Porque muitas orações proferidas, realizadas por nós, não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas a semelhança de Cristo, Deus nos ouve quando a nossa oração está dentro da vontade dEle. A semelhança de Cristo, Deus não nos ouve quando a nossa oração não está de acordo com a vontade dEle. Quarto, tudo que Cristo fazia, além de procurar glorificar a Deus, Ele tinha como propósito levar as pessoas a crer. Veja que Ele vai deixar aqui bem claro para os discípulos, versículo de número 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Ele está com os discípulos, está querendo que os discípulos creiam. Quando ele vai aqui fazer isso, ressuscitar, no versículo 42 que ele está falando com o Pai, ele deixa bem claro: para que creiam que tu me enviaste. A preocupação de Cristo, além de glorificar a Deus com todas as coisas, era levar pessoas, ouvintes, a crer nele, a crer em Deus. Por isso que quando ele está no cenáculo, conversando com os discípulos, ele deixa bem claro isso no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele vai falar a Tomé, que estava duvidando da ressurreição dele, aqui nesse evangelho, no capítulo 20, e ele disse a Tomé: não sejas incrédulo, seja crente. E ele vai agora orar ao Pai, para que o Pai ressuscite a Lázaro, e ele tem como propósito, além da glória de Deus, levar pessoas a crer nele, a crer em Deus. E o resultado não foi outro. Veja no versículo de número 45 do capítulo 11: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Meus irmãos, nós precisamos entender da nossa responsabilidade, da nossa incumbência aqui, de levar pessoas a crer em Cristo. Sabemos que a fé é resultado da graça de Deus. Sabemos que as pessoas não nos ouvirão se o Espírito Santo não regenerar o seu coração, se o Espírito Santo não abrir os ouvidos para que ouçam, os olhos para que vejam, o entendimento para que compreendam. Mas nós devemos entender isso
isso, o propósito quando abordamos alguém, quando falamos alguém do Evangelho, quando nos relacionamos com pessoas, é levá-las a crer em Cristo. É levá-las a crer em Cristo. Quantas vezes nós estamos preocupados em manter relacionamentos, em estarmos em contato com outras pessoas, mas não estamos preocupados em utilizarmos desses relacionamentos de forma amorosa, criteriosa e sábia, levá-los à fé em Cristo Jesus. Sabemos que não produzimos fé, sabemos que isso é uma dádiva do Espírito Santo, mas é nossa responsabilidade levar o Evangelho, porque a fé, a crença, a confiança em Deus vem por meio da pregação. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 10, diz que a fé vem por meio da pregação e da pregação da palavra de Cristo. Cristo estava ali, agindo, para que os discípulos viessem crer, para que Marta e Maria viessem crer, para que as pessoas que ali estivessem viessem a crer. Nós devemos, como cristãos, termos consciência disso. Deus nos ama. Seja qual for a situação que estivermos vivendo, Deus me ama. Por que Deus me ama? Porque Ele enviou Cristo a morrer em meu lugar. Segundo, nós devemos nos esforçar, nos esmerar para vivermos, para fazermos tudo para a glória de Deus. Terceiro, devemos ter convicção de que Deus nos ouve, que Deus nos atende, mas Deus nos atende conforme a sua vontade. Quarto, vamos nos esforçar para que aquilo que falamos, aquilo que vivemos, aquilo que publicamos nas redes sociais, tenha como propósito também levar pessoas a crer. No relacionamento conjugal, onde o cônjuge, um deles, não é crente, você tem essa preocupação de levá-lo a crer em Cristo. Onde os seus pais ainda não creem em Cristo, você se esmerar e ter como objetivo principal levá-lo a crer em Cristo. Os seus colegas de trabalho, seus colegas de sala de aula, os seus amigos das redes sociais, vamos ter como propósito aquilo que fazia parte do propósito ministerial de Cristo, levar pessoas a crer nele. Vamos nos esforçar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. A Ele e somente a Ele toda a glória. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por este momento aqui. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos leve a cada dia a ter certeza de que o Senhor nos ama, assim como Cristo tinha a convicção de que o Senhor o amava, mesmo tendo o Senhor o desamparado naquela cruz, matando-o em nosso lugar. Ajude os nossos irmãos, à semelhança de Cristo, a tentar, a se esforçar para fazer tudo para a glória do Senhor. Queremos colocar também diante do Senhor os nossos irmãos a convicção de que o Senhor atende às suas orações, de que o Senhor mesmo responde, assim como o Senhor respondeu a Cristo, quando a oração estiver dentro da vontade do Senhor. Dê aos nossos irmãos a cada dia a graça, a força, a disposição para fazerem tudo para que pessoas venham a crer em Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.
Deus abençoe, meus irmãos, tenham uma ótima noite, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, pois é um prazer estar junto, apesar distante dos irmãos, estudando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Até mais, se Deus quiser.